E aí, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao 17º dia da campanha de 21 dias pela nossa família, pela bênção da família, onde estamos orando. Acredito, uma grande maioria de nós também está jejuando, porque o jejum é uma arma espiritual que, dentre outras coisas, nos traz revelação, nos traz respostas de Deus, denuncia, inclusive, aquilo que está encoberto, aonde a gente às vezes está sendo roubado, prejudicado, sem se aperceber, onde nós estamos sendo enganados, às vezes, pelo nosso coração, ou até mesmo por uma situação ou pessoas. Então, o jejum é tremendo. E eu acredito que uma grande maioria que está fazendo essa campanha também esteja jejuando. Se você está acessando hoje pela primeira vez, os outros todos os dias estão aí disponíveis neste canal. E eu te incentivo realmente a acessar desde o primeiro dia, quando você vai saber se você está perpetuando uma maldição familiar ou está atraindo e como se livrar dessa. Depois, como trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, da sua vida, da sua família, do seu casamento e tantos outros temas que são maravilhosos, abrangendo relacionamentos, cativeiros espirituais, vida financeira, enfim. Hoje eu quero entregar para você esta palavra que é caminho para que você enfrente uma fase difícil na família e tenha vitória. Todos nós passamos por uma fase complicada, difícil, às vezes porque provocamos, ou às vezes até porque somos vítimas, porque não fugiu ao nosso controle e ficou tudo muito difícil. Foge ao nosso controle, de repente, alguém ficar enfermo na nossa casa. Mas acaba que isso se torna uma fase difícil para uma família. Há pessoas que perdem os seus empregos porque o outro ficou enfermo, então quem vai cuidar fica para essa pessoa cuidar. E este cuidador acaba perdendo a sua vida. Acabou a vida. Vive para cuidar do outro. Acabou vida, acabou tudo. De alguma forma, ele também está sofrendo esta enfermidade. Como superar? Como passar por esta fase difícil? Como manter a família inteira? Eu tive a experiência de estar no hospital, meu filho 7 anos em coma. E eu vi muitos lares, muitas famílias se desfazendo, não conseguindo passar por aquela fase difícil de ter um amado, um querido ali em coma. Mas é possível. E eu quero te entregar esta palavra, que vai ser um caminho para você. Vai ser uma resposta. E é a verdade de Deus, que dura para sempre. Transcende religião, gente. Isso é a verdade. Passa o céu e a terra, mas essa palavra não vai passar. Como a gente enfrenta uma fase difícil? Quando alguém na nossa família deixou de ser o que era. Está, de repente, completamente irreconhecível ou completamente descaracterizado, ou algo
dessa forma? Como enfrentar uma fase dessa? Tem uma história que eu gosto muito e eu quero começar com ela para ilustrar. Diz que um senhor levantava todos os dias muito cedo e enfrentava um ônibus muito lotado, bem lotado, e às vezes até ficando quase que para fora do ônibus, e descia em frente a uma clínica. Mas isso todos os dias. Certo dia, uma moça que sempre observava, né, aquele senhor, virou para ele e falou assim: o senhor trabalha nessa clínica? Ele falou: não, minha esposa é que está internada aí. E ela está sofrendo do mal de Alzheimer. A moça ficou assim constrangida, falou: puxa, eu lamento muito. E como é que a sua esposa está? E ele virou e falou assim: ela não está nada bem. A memória dela está bastante prejudicada. Ela já nem me reconhece mais. E a moça ficou mais espantada ainda, né? Virou para ele e falou assim: mas mesmo assim, o senhor enfrenta esse ônibus todos os dias, somente para visitá-la? Ele falou: sim. Ela falou, a moça ficou tão inconformada que virou para ele e falou assim: mas ela nem reconhece mais o senhor, ela não lembra mais de nada. Por que o senhor vem aqui todos os dias? E ele, bem tranquilamente, virou para ela e falou assim: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Ela não se lembra mais das coisas, mas eu jamais me esquecerei dela. Sabe, o fato de um filho, de repente, agir como se não tivesse conhecido a gente, como se nós não tivéssemos feito nada de bom, como se a gente tivesse feito só coisas ruins para ele. Não quer dizer que nós não sabemos, não conhecemos o quanto que ele já nos abraçou, beijou, fez declarações de amor, o quanto que nós já rimos juntos, sonhamos juntos, o quanto que ele nos fez levantar para batalhar. O fato de um marido está completamente descaracterizado, aconteceu uma terceira pessoa, ou uma esposa, ou um pai, ou uma mãe, agirem como se não conhecessem. É como assim, se eles tivessem vida, mas não têm vida para a gente. E se puder, inclusive prejudica. E se puder, inclusive tira. Não quer dizer que não houveram momentos bons, momentos de sonhos, momentos de alegria, momentos em que essa mesma pessoa foi uma grande bênção para a gente. A vida de ninguém é um ponto, nós somos uma história. Tem gente que resolve escrever o último capítulo da história com a tinta do inferno. Mas não quer dizer que não houveram outros capítulos. E na palavra de Deus diz para a gente reter aquilo que é bom e não se deixar contaminar com o mal. Porque se nós pararmos de orar, de buscar de Deus a bênção dele, para esse nosso familiar, quem vai orar? Quem vai buscar, quem vai clamar? Quem vai lutar por ele? Talvez, num caso de divórcio, você realmente não volte a se relacionar. Mas, olha, eu sei de um monte, eu vou te dizer que eu perdi a conta, de pessoas que se divorciaram litigiosamente,
e depois Deus foi trabalhando no coração. E aquela pessoa que queria só muito mal, depois veio, abençoou, comprou casa, proporcionou viagem, porque Deus mudou o coração, tirou o ódio, e ela deixou de ser aquela que tocava, que feria, que machucava. Realmente o casamento não deu continuidade, mas ela deixou de ser aquele inimigo e, inclusive, se tornou abençoadora. Fases. Se eu não souber como me comportar numa fase difícil, eu posso fazer dela o meu túmulo. Eu posso fazer dela o lugar da minha destruição. Posso fazer dela o lugar da minha loucura, da minha rebeldia, da minha amargura, da minha secura. Mas se eu buscar de Deus a direção, Ele vai me dar uma maneira de passar por esta fase difícil, sem sofrer o dano, e ainda recebendo a recompensa de estar agindo como eu estou agindo, porque as nossas atitudes não têm a ver, queridos, com o que a pessoa merece, mas tem a ver com aquilo que a gente é, com aquilo que nós somos. Não é porque alguém entrou, matou todo mundo, que você vai se tornar um assassino. Ou porque alguém entrou e violentou, que você vai se tornar um violentador. Então você precisa buscar de Deus atitudes que te tragam, assim, uma soberania. Atitudes que te tragam uma recompensa, uma honra de poder, nesta fase, ter a autoridade de agir desta forma, de não se deixar contaminar, afundar, prejudicar, desgastar, antes, nessa fase, enxergar o caminho mais alto que Deus tem para você andar. Porque na palavra de Deus não fala que nós não teremos aflições, mas diz para a gente ter bom ânimo. E o próprio Salmo 23 diz que quando a gente anda no vale da sombra da morte, que o Senhor está conosco. E que Ele nos dirige. Cajado, sabe o que é? É para ordenar o passo, para corrigir rota. Vara e cajado. A vara corrige a rota. O cajado indica o caminho. Fala como andar no caminho, como andar naquela rota. E o Senhor tem para você isso, dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro da tua família. É uma fase difícil. Em nome de Jesus, não é o final da tua casa e muito menos o fim de linha para a tua vida. Em nome de Jesus, é uma fase difícil. Vamos ver como eu enfrentar. Talvez aquele que está tomado não te reconheça, mas você sabe quem ele é e o que ele é para você, por isso que está doendo. Sabe, no livro de Números, no capítulo 12, falam de um relacionamento do que aconteceu entre 3 irmãos, Miriam, Arão e Moisés. Isso mesmo, aquele Moisés que Deus usou para abrir o Mar Vermelho. Pois é, diz que em determinado momento, Moisés se apaixonou por uma moça e casou com ela. E os seus irmãos se revoltaram
e falaram: que absurdo, não tem nada a ver você casar com essa pessoa. Nós não gostamos dela, nós queremos que você case com uma outra, enfim. Foi uma loucura. Mas Moisés tinha uma aprovação de Deus. E diz nesse texto, inclusive, diz que Moisés era um homem muito equilibrado, muito manso, muito tranquilo, porque os seus irmãos provocavam a ira dele, o ódio dele, a raiva dele. E nesse texto de Números 12, o versículo é muito claro, que diz que, mesmo sendo provocado, mesmo sendo questionado na sua liderança, mesmo sendo confrontado, sabe, até envergonhado pelos seus irmãos, principalmente Miriam, que ele mantinha a sua calma, mantinha o seu equilíbrio, a ponto de o próprio Deus falar: não, Moisés, eu estou interferindo. Ele entregava nas mãos de Deus, e o próprio Deus interferiu. E o Senhor disse para Moisés, para Arão e para Miriam: olha, vocês três, dirijam-se à tenda do encontro. A tenda do encontro era uma tenda que ficava assim, fora do arraial, do acampamento de todos, e ali Moisés se dirigia. E ali ele tinha a sua comunhão com Deus, e o Senhor falava com ele. E quando os três foram até a tenda do encontro, o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele. Com ele eu falo em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, porque eu falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira de Deus se acendeu contra eles. E o Senhor se retirou. E quando a nuvem se retirou da tenda, Miriam, a irmã de Moisés, meu Deus, que o criou, que era assim, estava leprosa, branca que nem a neve. Arão olhou para Miriam e viu que ela estava coberta de lepra. E Arão disse para Moisés: ai, meu Senhor, não põe sobre nós este pecado, porque a gente agiu de uma forma tola, nós pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto que sai do ventre da sua mãe, tenha metade da carne dela já consumida. E Moisés olhou para Miriam e disse: olha, se era difícil ver Miriam questionando a sua autoridade, questionando a sua liderança, falando que ele não era profeta coisa nenhuma, como é que ele ia casar com uma mulher daquela, enfim. Para Moisés ficou pior ainda vê-la coberta de lepra, porque ele não desejava isso para ela. Ele queria só ter paz. Eu não queria que... Quando Moisés viu, ele foi para a presença de Deus e começou a orar por aquela que tinha feito muito mal, que estava desautorizando, que estava trazendo dor, choro, tristeza dentro da casa, da família dele. Mas Moisés foi e intercedeu, falou: Senhor, eu te peço que o Senhor cure. Cure, Senhor. Cura, Pai. E o Senhor Todo-Poderoso respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela não seria envergonhada por 7 dias? Então, que ela fique fora do arraial. 7 dias. Vai ficar por 7 dias assim. Debaixo dessa lepra. E depois eu vou curar e vou restabelecer. E realmente foi o que aconteceu. Miriam ficou detida,
fora do arraial 7 dias. O povo não partiu de lá. E depois de 7 dias, ela voltou e eles continuaram a caminhada. Ou seja, o ciúme, o autoritarismo, aquele controle abusivo que Miriam achava que tinha sobre Moisés, sendo Moisés o constituído de Deus. Todo o mal que ela causou para a vida de Moisés como líder, como homem, como marido, como esposo, como pai. Moisés poderia ter falado, mata mesmo de lepra. Quer saber? Essa mulher, ela virou uma praga na minha vida. Ela fez a minha vida um inferno. Mas Moisés não olhou para Miriam, enxergando aquela fase dela, mas olhou para Miriam, enxergando quem ela foi uma vida inteira. Também uma profeta de Deus, uma pessoa que sempre batalhou, que quis o bem dele, que sempre reafirmou a sua liderança, ajudou no seu ministério. E aí, Moisés entra e ora. E o Senhor falou, ok. Mas só que antes, eu vou expô-la. Ela vai pagar a consequência do que ela fez. E depois eu vou curá-la. Se de repente, uma fase ruim de alguém na sua família tem te trazido dor, tem te trazido vergonha, tem te trazido problemas, choro, gemido, tem te desautorizado como servo de Deus, como serva de Deus. As pessoas olham e falam assim, como assim isso na tua família? Você não é de Deus? Como assim isso na tua casa? Você não fala tanto de Deus? Entrega na mão do Senhor. Pede ao Senhor que te justifique. Pede ao Senhor que te dê graça para superar. Pede ao Senhor para que esta fase, esta situação, não tenha poder sobre os vínculos de amor que você tinha com essa pessoa que agora está o próprio demônio. Interceda. Porque o amor, ele cobre a multidão de pecados. Cobre com amor. Olha para essa pessoa e enxerga que ali tem alguém, que dentro daquele corpo tem um espírito que vai viver eternamente. Tenha misericórdia. Você vai ver que Deus vai fazer justiça, que você vai ter o teu coração preservado. Nenhuma das coisas que essa pessoa armou e fez contra você vão poder te atingir. Porque quando você se torna, intercede por aquele que faz o mal, pedindo que Deus salve, que Deus liberte, que Deus tire o ódio, que não seja mais um instrumento ativo de Satanás. Você deixou de sofrer a ação dessa pessoa para ser aquele que vai ser o abençoador. E ainda aquele que fez mal vai virar o teu intercessor. Vai virar um testemunho do teu caráter em Deus. E o Senhor vai te restituir muitas vezes mais aquilo em que você foi lesado, envergonhado, diminuído, cobrado e acusado. Não responda o mal com o mal, mas responda o mal com o bem. Está aí o mistério do que o próprio Senhor Jesus falou. Se você faz bem para quem te faz bem, que mérito você tem? Mas se você
Comece a ser uma bênção para aquele que está te fazendo um grande mal, intercedendo, orando, para que essa pessoa viva uma grande libertação, enxergando que atrás desse ódio, dessa raiva, tem alguém que tem uma vida eterna, e clamando para que essas atitudes não levem essa pessoa para o inferno, mas que tenha um encontro com o Senhor Jesus. Essa tua nobreza, essa tua visão espiritual vai trazer cura para a sua família e cura para o seu coração. E no lugar da tua vergonha, você vai viver dupla honra. No lugar daquilo que você abriu mão, foi prejudicado, Deus vai te restituir até os anos que te foram roubados, em nome de Jesus. Agora eu quero orar com você, para que você realmente viva todo o poder de passar por uma fase difícil, como se fosse uma grande fornalha, e passar por aquela fornalha e sair sem cheiro de fumaça nenhuma, sem nenhum dano, em nome de Jesus.